Olá, alunos! Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje sobre o capítulo 5, o início do capítulo 5 de língua portuguesa, né? Vocês já fizeram aí algumas atividades do início, cujo tema é curiosidade por todo lado, né? Aí vocês fizeram ali no início, aquecendo da apostila, observaram algumas imagens de manifestações culturais, né? Então, temos aqui, deixa eu pegar a apostila. Então, essas imagens aqui, né? A pergunta era se vocês conheciam algum desses festejos, se participaram de alguns, e para você comentar. Só que, na verdade, vocês não tinham como por conta de não estar em sala de aula, tá? Mas poderiam escrever no caderno, no cantinho da apostila, se vocês conhecem, né? E aí, depois, como resposta pessoal, na página 4 perguntinhas sobre se vocês são uma pessoa curiosa. Então, aqui, né? Aqui, tá? Eu não posso deixar a apostila aqui, que ela pesa muito no notebook. Mas aqui eu queria só contextualizar com vocês um pouquinho a questão desse capítulo, né? Que ele começa aqui, ele inicia falando um pouquinho na sessão Hora da Leitura, enfatizando o que é o folclore, né? E, na verdade, o que ele é, para quem já leu, para quem já fez, né? O folclore, ele é um gênero da cultura popular, constituído por costumes, lendas, tradições e festas populares, transmitidos o quê? De geração em geração, né? Todos esses povos, eles têm suas tradições, crendices, superstições, que se transmitem ao longo do tempo, causando ainda muita curiosidade entre as pessoas. Por isso que o nome fala, né? Curiosidade por todo lado, tá? Aí a proposta seria de vocês lerem o texto aqui sobre o folclore do mestre André, tá? Tô falando o que vocês já fizeram, tá bom? Dando uma retomada aí em alguns gêneros que passaram por esses capítulos, tá bom? E aí, eu pedi que vocês fizessem a pesquisa de um conto popular, né? A proposta tá lá na página 7, para quê? Para que depois, no final, a gente fizesse um sarau, tá? Essa proposta ainda tá em pé, tá, gente? Mesmo que a gente não esteja em sala, mas eu gostaria muito que vocês, quem não fez, pesquisem. Tem aluno que já me enviou, e essa proposta eu vou encaminhar ela para a página do sarau que a gente tem no Facebook, tá bom? Uma página da escola, tá? Mas eu só vou enviar se vocês concordarem com a autorização de vocês e dos pais, tá bom? Aqui eu queria iniciar com vocês, então, explicando um pouquinho o que são contos populares, né? O que é um conto popular? Ele também é conhecido como um conto tradicional. Ele é um texto narrativo e geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular e que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte, tá? Quando a gente fala de entreter, é de deixar um pouquinho com o intuito de alegre, para que vocês possam rir, né? Tá bom? É importante que vocês não confundam com piada, tá, gente? E ninguém ele é dono e senhor dos contos populares, tá? Por isso, cada povo e cada geração, isso eu falei um pouquinho no áudio dessa aula, tá, gente? Então, procurem lá, voltem no grupo, porque tem uma explicação também. Por isso, cada povo e cada geração contam, né, a sua maneira, às vezes o que? Corrigindo, ora acrescentando, né, um ou outro pormenor nesse enredo, tá? Daí que tem aquele provérbio, né, quem conta um conto acrescenta um ponto ou aumenta um ponto, tá? Por até essa questão mesmo de passando de geração em geração.
tá bom? Eu vou ler para vocês aqui um conto popular que a proposta seria que vocês, cada um, fizesse, né? E transcrevesse lá no final da apostila, tem o papel próprio para vocês transcrever. Então, o que é transcrever? É copiar, tá bom? Então, nessa proposta, ó, essa parte aqui, tá? Vou levantar aqui, ó. Contos populares. Tá lá no final da apostila e vocês teriam que transcrever aqui, tá bom? Então, eu vou ler para vocês um conto aqui e daqui a pouco eu passo rapidamente pela simpatia, né? Que vocês também já leram, tá? Vocês também fizeram a pesquisa do poema de cordel, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, inclusive do poema, que é a lição que vocês precisam fazer hoje, tá? O burro morto. Um burro morreu bem em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Então, pessoal, vocês percebem que tem assim uma intenção de entreter vocês, de fazer rir, né? Passar o tempo, tá? Além de vocês se deleitarem, né? Acaba também educando o ouvinte conforme o conto, tá? Então, aqui foi um exemplo de um. Agora vamos para as simpatias. Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando de costumes, de crenças, de folclore, que é de um povo, tá? Então, a questão aqui não é trazer para vocês a religião, tá bom? Longe disso, tá? Mas é assim, a simpatia ele é um gênero também, ela tá dentro da apostila, e a minha intenção aqui é apenas mostrar para vocês um pouco desses gêneros, tá? Mas eu não tô dizendo aqui que é importante e que é para vocês fazerem, não, tá bom? Então, o que é a simpatia, né? A definição, eu coloquei aqui. As simpatias, elas configuram-se como gêneros instrucionais, tá? Então, segundo o dicionário Aurélio, a cultura popular brasileira, ela classifica a simpatia como um ritual para prevenir ou curar enfermidades ou mal-estar. As simpatias folclóricas, então aqui já fala, né? Folclóricas e superstições são crendices criadas pelo povo, tá? Então não existe uma ciência, gente, que fale que é certo isso daqui, tá? É o povo que diz. Muitas pessoas acreditam nelas e as seguem como forma de evitar algo, né, ruim em suas vidas, ou até mesmo para atrair e realizar coisas boas. Então, que é o caso aqui, não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui, o Santo Antônio, né, que falam que é um santo casamenteiro, eles colocam ele de cabeça para baixo, o quê? Para arrumar casamento. E o cravo num copo d'água para saber se ele vai te pedir em casamento. É claro que tem pessoas que acreditam, mas outras não, tá, gente? Então, o próprio nome já diz, né? Tá bom? Faz parte do folclore, tá? Então, olha, eu falei aqui, eu adiantei, mas aqui embaixo ele já diz, né? Ó, não possuem nenhuma base científica, porém são interessantes exemplos da cultura popular e do folclore brasileiro. São mais comuns nas regiões rurais do que nos grandes centros urbanos. Nas simpatias, as pessoas devem realizar alguma coisa para obter ou afastar algo, tá? E a superstição também tá ligada, né? Já as superstições, elas ficam apenas no campo da crendice, sem necessidade de realização de algo prático.
Agora vamos para o poema de cordel. Esse poema de cordel, vocês fizeram ele na semana passada, né? E o que é um cordel? A literatura de cordel, e vocês assistiram o vídeo também, né, gente? Ele é uma espécie de representação da cultura popular cantada. Então, logo, escrita em forma de poesia, aqui tem um exemplo, tá? Impressa. E ela é divulgada em folhetos ilustrados. Então, tem um exemplo na apostila, tá? Vocês devem ter visto, né? Com um processo chamado de xilogravura, tá bom? Por isso que ele é em preto e branco. O cordel, ele ganhou este nome porque era... A xilogravura, gente, é como se fosse um carimbo, tá? Vocês se lembram dos carimbos das professoras, né? Eles não são coloridos, tá? E o cordel, ele ganhou este nome porque ele era e ainda é exposto ao povo, né? Amarrados ao povo. Como que ele é publicado? Vocês viram também na apostila, amarrados em cordões. E esses cordões, né, eles são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças ou até mesmo nas ruas, tá? Então, aqui tem uma poesia de cordel com o título Preconceito. É muito fácil de se ver, mas é difícil de aceitar. O que deve se fazer para o preconceito acabar? Eu estou recitando, mas eu não estou cantando, tá? O cordel, ele é cantado. Se vocês quiserem arrumar um ritmo aí, cantar para a professora, bem, tá? Depois eu coloco para vocês no grupo. Ninguém é melhor que o outro, vamos logo colaborar. Mesmo com cor de pele diferente, o próximo você deve respeitar. Diferentes são simples detalhes que devemos observar. O que se vale é o caráter. Em um mundo complicado, muitos vão lutar atrás dos seus direitos para o preconceito acabar. A autora é a Silvana Brito Lago, tá? Ela é uma aluna do primeiro ano do ensino médio, tá, gente? Da escola estadual Professor Rony de Carvalho Ramos, tá? Agora vamos para o próximo gênero. Poema. Poema é o que vocês têm de proposta hoje. Hoje vocês vão fazer a leitura e eu pedi para fazer a leitura em voz alta, né? Tá aí no planejamento, tá? Então, vocês vão fazer a leitura do poema Meio-Dia de Olavo Bilac, tá? Esse daqui, tá bom? Que tá lá na página, tá na página 17, tá bom? Esse aqui. Então, eu pedi para vocês fazerem a leitura em voz alta e realizar também as atividades da página 18 e 19, né? Que é respondendo sobre ele, e pesquisar e passar, transcrever para a folha também, que tá lá no final. Deixa eu mostrar para vocês. Conto, simpatia, poemas. Então, o poema vocês vão transcrever aqui nessa folha que está no final, tá bom? Então, qual que é a diferença? Antes de eu fazer a leitura, qual que é a diferença, né? A poesia vem do grego poesis, que quer dizer atividade de produção artística, ou de criar, né? Ou de fazer. Desculpa. Então, o que a poesia é? Ela não pode estar só no poema. Como ela tem o que? O sentimento, ela pode estar numa leitura de uma paisagem, né? Quando vocês vão fazer a leitura de uma imagem, nos objetos, tá? E nas formas de expressão que vão além da escrita, tá bom? Então, a diferença é a poesia, ela é o sentimento que eu dou pro poema. O poema é a estrutura, ele é feito em versos, igual tá aqui. E a poesia é quando eu recito ele e dou um sentimento, tá? Para o gênero, para o texto,
tá bom? Então, já o poema, né, também é uma obra de poesia, mas que usa palavras como matéria-prima, tá? Na prática, porém, convencionou-se a dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, que são as linhas que constituem uma obra desse gênero, tá? Mas vocês não podem esquecer que a poesia é o sentimento que eu dou para o gênero poema, tá bom? Então, um poema, ele é uma obra literária, geralmente apresentada em versos e estrofes, que é o caso desse daqui. Então, poema é a obra em verso em que há poesia, certo? E a poesia é o caráter que emociona, é o sentimento que vocês dão, tá? Ela toca a sensibilidade, tá bom? Então, sugerir emoções por meio de através do que? Da linguagem, da escrita, tá? Agora, pessoal, eu convido vocês aí a finalizar as atividades, fazer a pesquisa e ouçam primeiro esse poema que a professora escolheu e aí depois vocês dão andamento aí nas atividades, tá bom? 1000 poemas são palavras, 1000 palavras para ter. 1000 poemas são muitos textos, mas não o suficiente para dizer. O que eu vejo eu não sinto, mas o que eu sinto eu vejo. E ao te ver posso fazer um desejo. Desejo de amor, sentir, desejo de te conseguir, e mesmo que tudo. Aqui, quando a professora leu esse poema, quando a professora fez essa leitura, eu atribuí o quê? A poesia, eu dei o sentimento, tá? Então, aqui nós temos as duas coisas, tá? A poesia foi esse sentimento que a professora criou aqui, tá? Para quê? Para fazer a leitura desse poema, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.